Fala galera do canal, me chamo Julen. No vídeo de hoje veremos um vídeo excelente sobre os BRICS, o crescimento dos países BRICS, e também veremos um vídeo excelente sobre essa guerra dos chips entre China e Estados Unidos, que é cheia de fatos extremamente interessantes. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Pela primeira vez em décadas, as nações do G7 já não produzem a maior parcela do PIB mundial. Eles foram superados por um novo bloco, o BRICS. Isso inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros. Esse bloco de países agora representa quase 35% do PIB global, levando a discussões sobre as moedas dos BRICS como rivais do dólar americano. Este gráfico mostra a ascensão e queda das moedas de reserva globais e seus respectivos impérios desde 1500. Antes do dólar americano, era a libra esterlina que dominava as transações globais. Antes disso, a livre francesa, o florim holandês e o real espanhol tiveram seu momento. A história mostra um padrão que se repete. Quando uma nova potência surge, sua moeda frequentemente a segue. E após a Segunda Guerra Mundial, foi a vez da América. O dólar americano se tornou oficialmente a moeda de reserva mundial com o Acordo de Bretton Woods em 1944, e continua assim até hoje. Mas isso pode estar mudando, o que levanta a questão central deste vídeo. Estaríamos vendo o fim do domínio do dólar? Primeiro, vale perguntar por que esses países desejariam abandonar o dólar, algo que não é nada fácil. Este gráfico mostra a posição relativa das moedas globais nas reservas bancárias. Como você pode ver, nem chega perto. O dólar americano é cerca de 40% mais presente em reservas que o segundo colocado, o euro com 20%. Isso faz do dólar essencialmente o sistema operacional da economia internacional. Petróleo, grãos, microchips. A maioria dos produtos essenciais do mundo é cotada e paga em dólares. Isso significa que quase toda transação internacional importante passa por um banco americano, dando aos FMIs enorme poder, pois podem bloquear países como Rússia e China se fizerem algo que os FMI não aprovem, exatamente o que aconteceu após a Rússia invadir a Ucrânia em 2022. Os FMI e seus aliados congelaram centenas de bilhões das reservas estrangeiras da Rússia, isolando-a economicamente, e também bloquearam a Rússia do SWIFT, o sistema que facilita transações internacionais em dólares. Para a Rússia e outros países não ocidentais como a China, essa demonstração de domínio financeiro americano representa uma ameaça direta e constante, e por isso as sanções de 2022 impulsionaram o movimento de desdolarização. Então, como eles estão fazendo isso? O primeiro passo foi reorganizar o comércio para longe do Ocidente e do dólar. Aqui está um gráfico mostrando os compradores de petróleo russo antes e depois da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Após as sanções excluírem a Rússia do mercado ocidental, o país pivotou fortemente para o leste. Suas exportações de petróleo para a Índia e China dispararam enquanto as europeias despencaram. E aqui está o ponto crucial. Esses acordos gigantescos estão sendo fechados em yuans e rublos, não em dólares. Basta olhar a mistura de moedas das exportações russas antes e depois da guerra na Ucrânia. Antes da invasão e sanções, a maioria das exportações russas era liquidada em dólares ou euros, muito mais que em sua própria moeda, o rublo. Mas a participação do dólar nos pagamentos de exportação russos despencou desde que as sanções entraram em vigor. Agora o grosso das exportações russas, quase 3/4, é liquidado em rublos russos e yuan chinês. Este gráfico mostra outro movimento que estão fazendo, afastando-se dos títulos do Tesouro Americano. Desde 2010, as posições do BRICS em títulos do Tesouro Americano de longo prazo diminuíram significativamente. Há apenas 15 anos, esses países detinham mais de 40% das participações globais do Tesouro Americano. Hoje é menos da metade disso, abaixo de 20%. Então, o que eles estão comprando em vez disso? A resposta é ouro. Aqui vemos as reservas de ouro da China desde 2015 como porcentagem do total de suas reservas estrangeiras. Note o rápido aumento nas reservas chinesas de ouro desde meados de 2022. Essa é uma mudança muito significativa em direção ao ouro. Este gráfico mostra a mesma tendência na Rússia, onde suas reservas de ouro também se acumularam rapidamente desde meados de 2022, após um platô de vários anos. Por que estão enchendo seus cofres? Porque o ouro é um ativo neutro. É dinheiro real que nenhum país pode simplesmente imprimir ou eliminar com sanções. Grandes reservas de ouro podem fornecer uma base de confiança para uma nova moeda ou sistema financeiro, um ativo sólido totalmente fora do domínio do dólar. Olhando novamente este gráfico de moedas globais, parece que o domínio do dólar americano está diminuindo. Ainda que na liderança, sua dominância nos bancos de reserva globais caiu de 70% em 2021 para 58% em 2024. Isso é uma queda de 12%, e quase metade ocorreu apenas nos últimos 10 anos. Essa perda não está sendo absorvida pelo euro, vem do pequeno, mas notável aumento em outras moedas. Se ampliarmos a parte inferior deste gráfico, podemos ver quais moedas estão
estão preenchendo essa lacuna. A linha amarela, que representa as chamadas moedas de reserva não tradicionais, é a que mais cresce. Elas subiram mais de 2% desde 2020, principalmente às custas das reservas em dólar americano. Com tanto impulso, o desafio dos BRICS parece formidável, mas a desdolarização está longe de ser garantida, e há rachaduras na fachada, porque os BRICS não são uma aliança harmoniosa. Eles se unem pelo desejo de se afastar da influência do Seporside, mas dentro dos BRICS existem tensões profundas. Essa é uma combinação poderosa para os BRICS enfrentarem. Então, onde isso nos deixa? Estamos testemunhando um verdadeiro ponto de virada. De um lado, um bloco poderoso com imenso poder demográfico e de commodities criando uma saída do sistema do dólar. Do outro, a superpotência reinante com força econômica e militar incomparável reagindo contra os desafiantes. O sucesso dos BRICS não é garantido, mas uma tendência é clara. O mundo começa a mostrar sinais de mudança. 3 anos atrás, Joe Biden disse que a China não pode comprar microchips NVIDIA, os microchips mais avançados, certo? Então, o que a NVIDIA fez foi dizer, ok, sabe de uma coisa, vamos descer um nível, vamos fazer uma versão chamada H. Não vai ser tão boa, será uma versão um pouco diluída, mas venderemos os chips H20 para a China. A China disse, ótimo, compraremos esses chips. Eles são basicamente chips de segunda linha. Mas, sabe, eles ainda são muito bons. Eles ainda são muito bons e, na verdade, podemos pegar vários desses chips de segunda linha, juntá-los e obter o mesmo resultado que o top de linha. Então, vamos comprar mais, essencialmente. Agora, o que aconteceu foi que isso acabou sendo muito lucrativo para a NVIDIA. O mercado chinês para a NVIDIA representa um mercado de 15 bilhões de dólares. Então foram 15 bilhões de dólares em receita, sabe, para a NVIDIA vendendo para a China. E, infelizmente, sabe, Donald Trump disse, ok, o que vamos fazer é bloquear isso e não queremos que vocês comprem nada. Então, sem chips H2O, agora eles não podem, estão indo para a China. Agora, enquanto tudo isso acontece, a Huawei está trabalhando extremamente duro para desenvolver os chips mais avançados. A TSMC, outra empresa sediada em Xangai, está fabricando seus chips. E o que aconteceu foi que Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, está implorando a Trump, implorando ao governo do Iowa. Olha, isso é uma grande parte do nosso lucro. Tipo, queremos vender chips para... Você está prejudicando uma empresa americana. Sendo uma empresa americana, no fim das contas. Então Trump diz, sabe de uma coisa? Vamos reverter isso. Agora vocês podem vender chips H20 para a China. A China, há apenas 2 dias, disse, estamos proibindo empresas chinesas de comprarem chips. Mas a principal razão para isso é que nesses últimos 3 anos de proibições, vendas e tudo mais, a China conseguiu produzir internamente um chip doméstico que iguala as mesmas capacidades desse chip. Ironicamente, as sanções não só falham, mas acabam enfraquecendo o poder das empresas americanas no exterior. Quer dizer, é a mesma coisa com a Huawei. A Huawei foi severamente atingida por sanções. A receita deles em um trimestre caiu 76%. Eles, o CEO, disse, olha, temos que enfrentar tempos difíceis, vamos ter que, nos reagrupar aqui, vamos mudar os padrões. Por exemplo, não vamos focar tanto em smartphones, vamos dar um passo atrás, vamos olhar outras áreas, basicamente diversificar. Por exemplo, vamos investir pesado em serviços de nuvem, porque é um serviço que podemos vender na China e gerar receita. E de repente, 2 anos depois, a Huawei anuncia um novo celular com chips produzidos domesticamente. E todo mundo fala, uau, de onde veio isso? Ele basicamente contornou todo o bloqueio do ZEWAT, né? Basicamente, bem, foi nisso que estávamos trabalhando nos últimos 2 anos, certo? Então, de novo, eu entendi. Esse é um grande problema que quero que as pessoas entendam. Quer dizer, vimos isso com Steve Wozniak, ele foi incrível ontem à noite, onde ele disse, sabe, muitos americanos subestimam a China. Muitos americanos acham que a China é uma nação imitadora, mas eles têm engenhosidade. Essa foi a mensagem dele ontem, e isso é algo muito importante. E a mensagem que sempre prego é, sabe, não podemos ficar subestimando a China. Então, essas foram as matérias de hoje, cheia de dados, com muitos fatos. Esse tipo de matéria acaba dando mais substância a essas discussões aqui do canal. Então eu sempre gosto de colocar, até porque não costumamos ver muito esse tipo de informação sendo vinculada aqui pelo Brasil. Não faço ideia do porquê. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu!